Bom, pessoal, nesse quadro Interpreta, eu tenho revelado a vocês algo que, na verdade, não era segredo, não está escondido para ninguém, mas eu tenho falado muito do que me influenciou, né? Dos músicos, grandes artistas, nomes, que eu, de certa forma, reconheço como tendo grande influência naquilo que eu faço, naquilo que eu fiz, nas canções que eu compus e até no modo de arranjo de canções, no modo de se portar no palco, interpretação. Eu sempre me vi me espelhando em alguém, nomes que eu acho que foram muito relevantes para a música e para mim. E é inevitável que alguém como eu, tendo nascido na cidade de Belo Horizonte, ou seja, nesse contexto, não tenha em algum momento, né, qualquer pessoa, fosse da minha geração ou de gerações posteriores, não tenha em algum momento se esbarrado, alguns menos, outros mais, né, com a relevância, com a importância do que é o movimento do Clube da Esquina, né, do que é a música do Clube da Esquina. Você não quer acreditar. Inevitável, tendo nascido em Belo Horizonte, e eu acho que qualquer lugar do Brasil, alguém que de fato ame a música, aprecie a música, não ter se inspirado ou não ter algum tipo de contato, passar ileso a essa potência criativa de tanta gente genial reunida num movimento só, numa geração, numa cidade, quanto foi o Clube da Esquina, criado ali em Belo Horizonte, capitaneado por Milton Nascimento, mas com tantas cabeças geniais, no final dos anos 60, no bairro de Santa Teresa, um bairro muito frequentado pela classe artística desde sempre, e onde moravam os Borges, e o Milton sempre se disse meio filho da família, né, dos pais do Lô Borges, né, a Dona Maricota e Salomão. Ali forjaram um movimento de extrema importância para a música brasileira, para a música mundial. As referências que a música do Clube da Esquina sintetizou são muito ricas, né? Ali tem um pouco do que a gente chama do barroco mineiro, tem um pouco do canto afro, indígena também, por que não? Das escalas hispânicas, né? Ibéricas, melhor dizendo, até chegar na psicodelia e no folk, né? Porque os caras estavam ouvindo tudo, né? Isso colocado nesse caldeirão gerou essa música genuína que o mundo reverencia, que é a música do Clube da Esquina. Você e tem seu principal momento, ou pelo menos ali no início, no disco de mesmo nome, lançado em 72, de Milton Nascimento e Lô Borges. Eu, da mais remota infância, me lembro de escutar aquele disco através do meu pai, né, meus parentes, né, esse disco era obrigatório. Então, nas reuniões de final de semana, regada muito a cerveja gelada e cachaça, sempre era obrigatório que a gente tivesse ali uma pitada de Clube da Esquina, naquele inicinho ali dos anos 70. Então eu fui pegando isso de tabela. Eu sou da América do Sul. Eu sei, vocês não vão saber. Foi entrando ali no meu inconsciente, eu acho que eu me impregnei, ainda bem, né, dessa música. Não é a todo momento que eu acho que fica mais caracterizado, fica patente essa influência, mas em alguns momentos da minha produção como compositor, ela fica bem clara. O que acontece ao final disso tudo é que quando eu resolvi tocar um instrumento, e eu tinha lá meus 14 anos, ali no inicinho da década de 80, eu comecei a flertar com aquilo que eu já tinha escutado ao longo da minha vida, dos discos que eu tinha comprado, dos discos que eu tinha escutado dos meus pais, e lá no meio estava o Clube da Esquina, além de tantas outras coisas boas, estava o Clube da Esquina, e eu logo depois, né, de alguns anos ali, entendendo um pouco mais o instrumento, eu comecei a pesquisar, a ouvir e a aprender a tocar muita coisa dos meus conterrâneos, dessa riqueza harmônica e melódica de Milton, Lô Borges, Beto Guedes, Tavinho Moura, Toninho Horta, Venturini, Wagner Tiso e por aí vai. Me ajudou muito, eu acho que como compositor, para ter uma visão mais abrangente. Obviamente que a minha predileção é pelo rock, mas tem rock ali também, né? Então, eu acho que eu não chegaria
chegaria aonde cheguei, se é que eu cheguei em algum lugar, mas não chegaria a esse lugar, não fosse a contribuição desses caras, né, ouvindo esses caras. E o que era mais bonito disso tudo, né, diferentemente dos Beatles, dos Stones, os caras eram da minha cidade. Eles encarnavam um exemplo, personificavam um exemplo muito valioso para quem começava a tocar em Belo Horizonte. De, você não está em Liverpool, você não está em Nova York, você não está sequer nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro. Suas chances são remotas, mas elas existem. A prova disso são os caras que moram lá em Santa Teresa, que fazem música para o mundo. Então, isso nos encorajava muito e foi muito importante para a minha formação. Depois, o resto é história, todo mundo sabe, e o Milton, ao ouvir o Skank, ao ter conhecimento do Skank, foi muito, vamos dizer, acolhedor. Ele logo começou a falar em entrevistas, pô, que legal o Skank. A gente já tinha uma suspeita que talvez ele não gostasse tanto, porque naquele momento o Skank não tinha muito do Clube da Esquina, mas a gente já tinha gravado uma música dele, Raça, numa levada dancehall, né? Lá vem a força, lá vem a magia, que me incendeia o corpo de alegria. Lá vem a santa maldita euforia, que me alucina, me joga e me rodopia. Lá vem o canto, verbo de fera, lá vem a voz de qualquer primavera. Então a gente fez uma versão e o Milton generosamente, um belo dia, num festival em Belo Horizonte, quis cantar essa música com a gente. Imagina a emoção, né? De estar do lado de um cara que você a vida inteira ouviu, reverenciou, admira, fez discos geniais. Tava ali humildemente tocando com uma banda de garotos recém-saídos do anonimato. Isso foi fantástico. Viola, a velha brincadeira, viola, 20 morena. E o meu outro segundo encontro, muito importante e mais duradouro, foi com o Lô Borges, né, que no inicinho do Skank, ele, logo no segundo disco, ele também nos deu uma espécie de aceno carinhoso, que foi quando ele resolveu gravar a música Te Ver num álbum dele. Te ver e não te querer é improvável, é impossível. Então você imagina, um ídolo, o Lô é diferente um pouco, assim, eu acompanhava mais, porque o Milton, né, já viajava o mundo inteiro e o Lô fazia muitos shows em Belo Horizonte. Eu tava sempre ali assistindo shows, uma espécie de Paul McCartney, John Lennon, que era meu vizinho, né? Frequentava os mesmos bares e eu tinha todos os discos do Lô e tal. E achava essa síntese muito bonita, né? Eu acho que o resultado do Clube da Esquina era muito estimulante, era muito encorajador, como eu falei, né? Você poder fazer uma música cantada em português e flertar ao mesmo tempo com folk, com a psicodelia, com o rock, em alguns momentos mais, outros menos. Tem também, eles se enveredaram também por caminhos, flertaram muito com o jazz, com a música, vamos chamar, terceiro mundista, né? O Milton conversou com músicos latinos, com músicos americanos, né? Norte-americanos, melhor dizendo, né? Mercedes Sosa. Enquanto se esperava, eu estava ensambicando. Herbie Hancock. Coração de ator, de bailarino do som, do seu cantor. Bjork. Então é isso, eu falo da relevância, da importância que tem esse movimento para a música brasileira e para a minha formação como intérprete, como compositor, a relevância que isso teve no Skank e a minha aproximação com o Lô, mudou minha forma, né? A escola de composição do Lô é uma coisa muito genuína, maravilhosa, mudou um pouco minha cabeça, me fez compor de outro jeito, talvez o Skank tenha conseguido, né, ao longo do tempo e eu também, me diferenciar de trabalhos anteriores por conta desses conhecimentos que a gente adquiriu nos aproximando desses grandes professores, esses caras tão geniais. E eu acho que o inicinho ali, onde o Skank começou a mostrar de fato, né, e fazer valer essa referência, essa influência, vamos dizer, local, mas universal, né, que é a do Clube da Esquina, foi exatamente em resposta. E depois, mais ainda, Maquinarama e Cosmotron, de vários, né, apontaram, viram traços, olhos vistos ali, né, contundentes, patentes do DNA do Clube da Esquina nas minhas composições e
e na música do Skank. Pessoal, então, como de praxe nesse quadro Interpreta, eu sempre no final toco uma música desse artista homenageado, que eu sinto que tem fortes ligações, que influenciou minha trajetória na música. E hoje eu estou homenageando o Clube da Esquina, de uma forma geral, porque são várias cabeças, vários gênios criadores ali dentro. Então eu estou falando de forma mais abrangente do movimento em si, desses grandes caras. E a música que eu escolhi é uma música que entra no álbum Clube da Esquina, mas entra primeiro instrumental, sem letra ainda, e depois, mais pra frente, ela entra pela primeira vez no disco Via Láctea do Lô Borges, com letra do Márcio Borges e música do Lô, Clube da Esquina 2. Então é essa que eu vou interpretar agora, tocar um pouquinho pra vocês aqui. Eu fico muito feliz quando ouço o Samuel cantando o Clube 2, acho muito legal. 3, porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, a sua. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem não. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos. E lá se vai mais um dia. E basta contar com passo, e basta contar consigo, que a chama não tem pavio. De tudo se faz canção, e o coração na curva de um rio. E lá se vai mais um dia. E o rio de asfalto e gente entorna pelas ladeiras, entope o meio-fio. Esquina mais de 1 milhão, quero ver então a gente. Parará, parará, era, e lá se vai. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o quadro Interpreta de hoje, contemplando o Clube da Esquina. Deixe seus comentários, não esqueça de se inscrever no meu canal e já tem mais coisa pra vocês aqui.